Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Diógenes Reis e nós vamos abrir o quadro Direto ao Ponto. Você sabia que a remuneração variável aumenta a produtividade e diminui o turnover? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E eu já quero começar falando com o Diógenes, né? Quais são os erros mais comuns que as pessoas tentam implementar, mas acabam falhando? O principal ponto, Jamile, é a falta de transparência de qualquer programa de remuneração. Geralmente, quando você vai implementar, às vezes a empresa fala, vou pagar X, vou pagar aquilo, se eu alcançar isso, mas não está muito transparente, não tem como ele acompanhar. Existem programas que eu já peguei, que às vezes é um programa longo de 12 meses, chega no 12º mês, o colaborador nem sabe se bateu a meta, se não bateu a meta, se tem direito de ganhar ou não. Então o principal erro que eu digo hoje, reforço, é a falta de transparência. Bacana. Pessoal, nós temos muitos conteúdos sobre esse assunto já no canal, então eu te convido a clicar aqui no card. Você vai ser direcionado só depois, assiste esse vídeo, nós nos aprofundamos em cada vídeo, né? E Diógenes, me fala, quais são os modelos mais utilizados no mercado hoje? Hoje, o modelo muito utilizado é o PPR, né, o Programa por Participação de Resultados, o PLR, Participação de Lucros do Resultado, e que está muito forte também o PPD, Programa por Desempenho. E esses programas se aplicam a todos os negócios ou cada empresa precisa funcionar de um jeito? Se aplicam em todos os negócios que possuem indicadores, metas e pessoas. Então, para qualquer empresa é possível qualquer tipo desses 3 principais programas. Existem outros, né, como comissão, vendas, etc. Mas esses 3 são os que trazem mais benefício para a empresa e também para toda a gestão, né? Inclusive em redução de custos tributários, né? Custos de folha de pagamento, por exemplo. E recentemente saiu um estudo, pessoal, sobre remuneração variável, que ao longo desses próximos 5 anos a remuneração vai aumentar, né, Diógenes? Exatamente. E tem algum tipo que está se destacando? Por exemplo, a comissão por vendas já é uma coisa muito comum, né? A gente pode falar que é até um pouco batida, porque todo mundo, alguém que deve estar assistindo aqui, deve já implementar a comissão por vendas. Só que não é todo tipo de negócio que isso funciona. Tem alguma que está se destacando mais? Tem sim, Jamile. Existe uma tendência, né? Algumas empresas como Copel, BTG, grandes empresas do Brasil, já estão utilizando um programa por desempenho, o PPD. Então, o programa por desempenho, você trabalha um desempenho individual, coletivo e o corporativo para que você possa entregar um resultado baseado no salário do colaborador. Então, o colaborador ganha X, você consegue fazer múltiplos do salário ou até frações daquele salário por premiações mensais, bimestrais, trimestrais, semestrais e também anuais. Então hoje a lei permite você ter múltiplos programas de benefício, né, relacionado à remuneração variável, para que você possa potencializar. Então existe uma tendência sim, que é por desempenho, e um desempenho com meritocracia, um desempenho que a maior parte do resultado vem do individual e também do coletivo. Então vamos trazer 3 exemplos aqui. Por exemplo, então, vendedores, o que melhor se aplicaria seria a comissão. Pelo que eles vendem, ganhar uma porcentagem em cima. Perfeito. Então, desenvolvedores que mexem com software, o que você acha, qual seria a melhor remuneração a se aplicar? Por exemplo, a quantidade de bugs, de erros, pode ser um indicador de falha, de qualidade do software. Então, um programador que tem uma boa qualidade, uma baixa quantidade de erros, pode ser trabalhado uma premiação para aquilo. Então, a premiação é tudo que você supera, é tudo que você consegue sair daquela média. Vamos supor que você tem 3 programadores. A média daqueles programadores é 10 bugs por mês, por exemplo. Né? E naquele 10, aquele programador que alcançar dentro de um período 0 bugs, por exemplo, ele pode ser premiado por uma competição de ranking, ele pode ser premiado por múltiplos de salários, por níveis, vários tipos de política para que ele possa ser ali remunerado e para que ele possa assim, estar sempre procurando um desempenho melhor. Nesse caso, menos erros, maior produtividade,
maior resultado para aquela empresa de software. Perfeito. E também vamos utilizar um exemplo, a equipe do marketing. Acaba que outros setores, né, ajudam a equipe de vendas a concluir uma venda. Certo. Só que os vendedores ganham a comissão e o time do marketing não. Mas eles estão ligados, atrelados a esse resultado. O que você acha melhor? Qual remuneração você aplicaria nesse caso? Excelente pergunta, Jamile. O marketing está muito atrelado com o comercial, e o comercial está muito resolvido hoje nas empresas, mas o marketing e outros setores ainda tem muita coisa boa para acontecer. Por exemplo, vamos supor que a gente coloca um programa por desempenho do marketing. O que o marketing tem que entregar para o comercial? Leads qualificados. Leads que tenham interesse em estar conversando com o comercial e conhecer teu produto ou seu serviço, certo? Então vamos supor que você tem ali uma meta coletiva de alcançar X leads qualificadas. Se vocês alcançarem X leads qualificadas, vocês terão uma premiação por aquilo. Então isso é uma meta coletiva, mas que também ela pode ser aplicada individual. Inclusive no marketing, você divide em várias seções: tráfego orgânico, pago, mídia de vídeos, enfim, diversas fontes de entrada de leads. Então você consegue remunerar por uma meta, um ranking, um objetivo extraordinário, né? Uma meta que vocês alcançam com dificuldade, mas que possam ser premiados e bonificados com a premiação de remuneração variável quando é atingida. Perfeito, aqui a gente já desmistifica muito que remuneração variável é só comissão, é só com time de vendas, não. Desde o pessoal que fica atrás da tela até o pessoal que fala diretamente com o cliente, com dinheiro lá, tem total possibilidade de ganhar uma rendinha extra, né? Sim. E aí isso influencia, né, no comportamento, no engajamento dos colaboradores? O que você me diz sobre isso? Sim, porque você consegue trabalhar, potencializar aquele colaborador com a remuneração variável, porque ele buscar atingir algo que ele não tem, consegue também performar mais, né? Então, às vezes, o gestor acha que precisa contratar mais para performar mais, e isso não é uma verdade. Às vezes, o colaborador ele precisa de uma motivação maior para que ele possa ter uma remuneração adicional. Entendi. E aí, nesse caso, você me disse que nós conseguimos ter tanto uma remuneração variável coletiva, sim, quanto individual. Perfeito. Existe um risco de começar uma competitividade tóxica dentro dos times? E se sim, né? Como você faria para evitar isso? Legal, uma ótima pergunta. Existe o risco? Existe, mas aí vai depender muito do perfil da empresa, da gestão da empresa, da cultura. Hoje, se você vê em qualquer conteúdo ou qualquer livro de história ou livro da administração, qualquer empresa precisa gerar resultado. Então, para que a empresa gerar resultado, o colaborador na ponta é o primeiro a ter que gerar resultado. Então, se você tem um grupo que 3 querem gerar resultados e um não quer gerar o resultado ou participar daquele resultado, talvez seja uma situação de demitir. Porque se tem 3 querendo buscar o resultado e um não, por que aquele não quer? Ele não quer competitividade, sendo que as empresas hoje, cada vez mais global, busca cada vez mais competitividade. Então hoje, para uma empresa se manter no mercado, ela precisa ser competitiva, ela precisa ser produtiva, ela precisa ter resultado. O importante é a competitividade não estar entre nós, né? Como que eu vou competir, eu sendo, por exemplo, do marketing orgânico, como que eu vou competir com alguém que é do marketing pago? Exatamente. Então não tem como, né? Não, são métricas diferentes, mas o resultado é o mesmo. O resultado, todos os envolvidos da empresa, quanto colaboradores, buscam o resultado. E para buscar o resultado, você precisa o quê? Entregar indicadores, métricas, resultados melhores para que a empresa consiga maiores resultados. E aí eu acho que isso já se encaixa um pouco na minha próxima pergunta, que seria o que uma empresa precisa ter para aplicar esse novo método, né? Essa remuneração variável, que seria, talvez, vou chutar aqui, gente, uma boa cultura, uma cultura forte, né? Alinhamento com os resultados. Ótimo, eu vou passar um passo a passo muito simples para você, gestor, empresário, entender. Passo número 1, indicadores. Você tem que ter esses indicadores. Passo número 2, você precisa ter metas vinculadas aos indicadores. Passo número 3 é a política, o que vale, o que não vale, quem participa, quem não participa, quanto vai ganhar, tá? E o 4, que é a parte mais legal assim, da coisa, é que é a campanha. Então você vai criar uma campanha do melhor atendente do mês.
campanha do melhor colaborador do mês. Então você pode gerar várias campanhas. Melhor vendedor do trimestre. A campanha dá uma flexibilidade para o gestor colocar um endomarketing aqui dentro para potencializar isso. Então, juntando esses 4 elementos, você tem uma campanha de remuneração variável que pode ter 1, 2, 3 simultâneas, não importa. Então, por exemplo, nós temos a PLR, que ela é semestral, que todo semestre ela acontece. Que eu amo. Que bom, que bom. E depois nós temos as outras campanhas que são facultativas por times. Então, cada time tem uma dessa por desempenho. Alguns times nós estamos desenvolvendo, aplicando, porque não, vamos dizer assim, nenhuma empresa, ou a maioria delas, tem indicador por setor, ou por cargo, né? Então nós estamos trabalhando agora em indicadores por cargo. Então se você é um analista de marketing júnior, já entra com esse indicador. Você foi promovido para um pleno, você tem esse indicador e esse indicador. Um sênior, você foi promovido a uma liderança, o indicador está vinculado ao cargo. Então isso é uma maturidade também que as empresas vêm buscando. Conheço empresas, por exemplo, de 10 mil colaboradores, que até a mulher do cafezinho lá, que faz o cafezinho, tem um indicador. Isso é muito legal. Gente, falando agora a experiência pessoal, sobre esse medo de criar uma competitividade tóxica, pelo menos na área que eu trabalho, isso não existe, porque os resultados dependem tanto de mim quanto do meu time. Então, mesmo que não tenha nada a ver com a minha área, eu quero ajudar, porque eu também quero receber, eu quero que o meu time se saia bem, ninguém ficar pra trás. Então é muito legal, é muito gostoso. Como funcionária, falando, ele não tá me pagando pra falar isso, tá? Como funcionária, isso é muito gostoso. Realmente, a gente veste a camisa da empresa, a gente sobe o engajamento, a gente quer participar, né, Diógenes? Sim, e às vezes a gente fala muito de cargos e salários, mas nas empresas, mas a remuneração variável é praticamente um up, porque você consegue ter uma promoção, um avanço na sua carreira, se a empresa cresce também. Então, isso tudo dá uma união, uma cultura de resultado. Uma cultura de resultado em qualquer empresa, você consegue potencializar muito o resultado da sua empresa. E ele falando sobre cultura de resultado, eles não escondem da gente o que está acontecendo com a empresa, quais são os próximos passos da empresa. Muitas vezes eles até abrem números pra gente, e a partir disso, a gente consegue ter um norte para onde a gente vai. Qual a melhor estratégia, como fechar esse OKR de uma maneira boa. Então, gente, de verdade, tanto gestor quanto funcionário é muito benéfico para ambos lados, né? Então, eu acho que com esse bate-papo aqui, que foi bem direto ao ponto, nós desmistificamos, né, os tipos de remuneração, que não é só a equipe de vendas que consegue. Sim. Tanto quem está por trás das telas, como quem está direto com o cliente consegue receber alguma coisa. As boas práticas, né? Os benefícios. E agora eu quero te fazer uma última pergunta-chave. Qual seria uma dica de ouro que você daria para quem está começando do zero? Tipo, vou começar a implementar agora. Qual seria a sua dica de ouro? Primeira coisa, você gestor empresário, pega uma folha de papel, monta quanto você quer pagar para um time, ou para um departamento, ou para toda a empresa, um valor. Depois desse valor, você fala, para chegar nesse valor, o que a gente tem que alcançar? Uma meta, pode ser uma única meta, mas que essa meta tenha um indicador que seja acompanhado e também apresentado, né? E chega nisso, você coloca um período, uma data. Então, se nós alcançarmos no próximo trimestre um faturamento, uma satisfação melhor do cliente, um resultado, você gera isso, apresenta isso, coleta o aceite e assinatura de todo mundo que vai participar dessa campanha para ter uma transparência cada vez maior e coloca para rodar. Dê play, né? Porque na hora que você chega naquela data, você já tem aquele indicador, bateu a meta, não bateu? Legal, gente, obrigado, tá aqui, paga no Lerite, paga na folha de pagamento, existe um código, exatamente um código certo para o departamento de pessoas, o RH, que vai entender disso para não onerar sua folha de pagamento e começa a jogar esse jogo. É um tabuleiro, remuneração variável, que é completamente diferente do tabuleiro de empresas tradicionais. Eu sempre reforço, empresas que estão na bolsa de valores, 100% delas têm programas de remuneração variável muito, muito agressivos. E é isso que faz a empresa crescer. Não é o dono olhando todo dia o colaborador, são dados, são indicadores, é o resultado. Com certeza. Então, organização, planejamento e começar. Execução. Colocar para fazer.
Exatamente, porque a partir disso o pessoal começa a ver que se panguar muito não recebe e quem não quer receber, né? Exatamente. E eu vou fazer um adendo aqui, Jamile, que nós temos o software que faz isso. Né? Para quem ainda quer começar e avançar, existe um software que faz isso, processo, etapa por etapa, que resolve todo esse procedimento também de uma forma muito simples e rápida. Exatamente, perfeito, gente. Ó, eu quero agradecer muito, Diógenes, a participação dele. Eu espero que vocês tenham gostado também desse novo quadro. E eu quero convidar vocês também a assistir outros conteúdos. Ele já ensinou a fazer planilhas, ele já ensinou a analisar muitas coisas, ele já analisou. A gente já falou até de política aqui, gente, para ninguém ficar fora dessa bolha. Sabe? É muito importante saber disso, é muito importante aumentar o engajamento de diversas formas, né? Sim. Então, assistam os outros vídeos, se inscreva no canal, deixe seu like. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu quero que você comece. Não precisa um programa muito avançado, mas que você comece pequeno e você vai aperfeiçoando. Então, hoje nós temos alguns programas já bastante robustos, mas começamos também pequeno. Começamos com pequenos prêmios, com pequenos resultados, e isso gera próxima fase e começa a melhorar, e você começa a entender como funciona esse novo tabuleiro da remuneração variável. Eu já vi até lugar, a gente se despediu, mas a gente quer continuar conversando. Eu já vi até lugar que começou dando cesta básica. Exato. Começou dando cesta básica e depois disso começou dando dinheiro, começou mudando os tipos de prêmio, porque realmente é só começar, não precisa começar com um prêmio de R$1.000. Exatamente. Se hoje em dia essa não é a realidade da empresa. O importante é começar, né, gente? Comece. Valeu, gente!